Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho está tomado de São Lucas. Naquele tempo, havendo Jesus chegado próximo a Jerusalém, e vendo esta cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu ao menos neste dia que te foi dado, conhecesses o que te pode dar a paz. Mas, entretanto, tudo está oculto aos teus olhos, pois virão dias infelizes sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te fecharão por todos os lados. Então te destruirão completamente, assim como os teus filhos que estão dentro de ti, não deixando pedra sobre pedra. Portanto, não quisestes conhecer o tempo em que foste visitada? Depois, Jesus entrou no templo, expulsando aqueles que lá vendiam e compravam, e dizia-lhes: Está escrito: Minha casa é casa de oração, fizestes dela caverna de ladrões. E Jesus ensinava todos os dias no templo. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, não sejamos concupiscentes das coisas más, como os nossos antepassados, nem vos torneis idólatras, como alguns deles, a respeito dos quais está escrito: Assentou-se o povo para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não cometamos, pois, ações impuras, como alguns deles o fizeram, pelo que pereceram em um só dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, pelo que pereceram de mordeduras da serpente. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, pelo que foram feridos mortalmente pelo anjo exterminador. Todas essas coisas eram como figuras e foram escritas para advertência de nós, que viemos no fim dos tempos. Aquele, pois, que crê estar seguro, tenha cuidado, não caia. Nenhuma tentação nos sobreveio que não fosse humana. Porém, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas antes fará que tireis proveito da tentação, a fim de que possais suportá-la. Todo aquele que prega a palavra divina está obrigado a colocá-la em prática, porque ou será aplicado a ele aquelas palavras de São Paulo, que tendo pregado a outros, torna-se reprovado, ou aquelas palavras pregadas não terão todo o seu fruto, porque as pessoas, vendo a pregação nas palavras, porém não nas obras daquele que prega, podem se escandalizar. Claro que não aconteceu isso com nosso Senhor, que é o evangelista, o pregador por excelência, colocou todas as suas palavras por obras, deu exemplo de cada uma delas. E no evangelho de hoje nós temos essa cena tão particular de nosso Senhor chorando sobre a cidade de Jerusalém, mostrando a sua mansidão, a sua humildade. E também, por outro lado, nosso Senhor fazendo uso da santa ira, expulsa do templo aqueles que o profanavam, que nós vamos ver ali também, que é um ato do coração misericordioso, manso e humilde de nosso Senhor. Mas isso no final. Falando do choro de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor dá um exemplo na sua mesma pessoa, daquela bem-aventurança, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Chorando ele mesmo sobre Jerusalém, a cega Jerusalém, que não quis ver o brilho do sol de justiça que nascia do Oriente, aquele sol que veio para tirá-la da escuridão do pecado e levá-la para a luz. Esse foi o motivo do choro de nosso Senhor. São Cirilo de Alexandria comenta essa passagem do Evangelho dizendo:
O Senhor tinha compaixão daqueles habitantes de Jerusalém, porque queria que todos os homens se salvassem, o qual não seria manifesto se ele não fizesse uma evidência por meio de algo humano, pois as lágrimas derramadas são sinais de tristeza. 3 vezes nosso Senhor chora, como narra no Evangelho. Aqui, sobre Jerusalém, no sepulcro de Lázaro e na sua paixão, o que se dá a entender com as palavras de Cristo. Triste está a minha alma até a morte. Essas 3 lágrimas de Cristo, essas 3 vezes que Cristo chorou, não foi por outra coisa, senão pelo pecado dos homens. Ora nos tormentos da sua paixão, ora no sepulcro de Lázaro, ora pela incredulidade de Jerusalém. O que faz Cristo chorar são os pecados dos homens. E isso atinge particularmente o choro de nosso Senhor, como nós podemos verificar nas palavras do Evangelho, porque a cegueira daquela cidade era uma cegueira voluntária. Eles não viam a Cristo, não enxergavam a sua divindade, a sua messianidade, não porque não podiam, senão porque não queriam. Veio aos seus e os seus não o receberam. Depois, vejam só, depois da catástrofe do pecado original, Deus promete ao mundo um redentor. Escolhe um povo de onde deveria sair o Salvador do mundo. E para que esse povo não esquecesse dessa doce promessa, Deus mandava de tempos em tempos profetas para que anunciassem a vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Salvador do mundo. E tanta delicadeza teve Deus para com os homens, que o último dos profetas do Antigo Testamento anunciou a Cristo não com profecias enigmáticas e com muitos anos de antecedência, senão que o último dos profetas do Antigo Testamento, São João Batista, anunciou a Cristo usando a ponta do seu dedo. E aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi um anúncio imediato. Tanta delicadeza teve Deus para com os homens, tanta mansidão. Vejam só, que diríamos de alguém que para ver o sol, em pleno meio-dia, acendesse uma lanterna? Pois foi o que Deus fez. Que mais fácil de identificar que a divindade de Cristo, vendo as suas palavras de eterna sabedoria, os milagres que ele operava em nome próprio, etc, etc. E Deus, na sua mansidão, na sua humildade, quis ser anunciado por um homem. O sol quer ser iluminado por uma tocha, porque, quem sabe, existe algum louco que diga: eu preciso da tocha para ver o sol. Mas mesmo assim, Jerusalém não quis olhar, não quis ver, não quis prestar atenção nesse sol tão evidente que veio trazer a luz e destruir as trevas. Como Cristo não ia chorar? Como nosso Senhor, depois de ter derramado todo o seu amor, vendo-se tão rejeitado, como não ia chorar? Se tinha um coração, se tem um coração terríssimo. Porém, o prêmio das lágrimas santas é o consolo divino. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E nós mesmos podemos completar a Cristo essa bem-aventurança. Se tanta incredulidade fez Cristo chorar, rezemos com vivíssimo espírito aquelas palavras que o santo anjo entregou aos 3 pastorinhos de Fátima. Deus meu, eu creio, adoro, espero e vos amo. E peço perdão pelos que não creem, não adoram,
não esperam e não os amam. Antes, a morte que não crer em Cristo. Por quê? Se nós não acreditamos em todas as palavras de nosso Senhor, nós nos condenamos. Porque a salvação começa pela fé e continua pela caridade. E se nós não começamos com a fé de Cristo, terminaremos no inferno. Mas, como Ele mesmo é o juiz supremo, Ele mesmo condena as almas que não creem nele, mas condena as almas com os olhos cheios de lágrimas, porque Ele não quer a morte do pecador, senão que o pecador se converta e viva. Chega de entristecer a Cristo. Se o mundo faz a Cristo derramar lágrimas, pelo menos os cristãos devemos lutar contra o motivo do derramamento das lágrimas de Cristo, o pecado, obviamente. Lutar contra ele, como a pior das pestes. E reparar os pecados daqueles que pecam sem nenhum instinto de culpa. Amemos, adoremos. É o que faz tranquilizar e consolar o coração de Cristo. Se nós pudéssemos voltar no templo e secar uma das lágrimas que Cristo derramou na sua agonia, porém nós podemos voltar no tempo. Para Deus não há tempo. E essa é a maravilha da comunhão dos santos. Nós podemos fazer um ato de amor a Cristo para consolo da sua agonia. Pelo menos um ato a nosso Senhor, um ato de compaixão. Qualquer homem, qualquer criatura teria chegado ao óbito, teria morrido no primeiro instante da agonia de Cristo, se estivesse no seu lugar. E Cristo sofreu tudo sozinho, pelos nossos pecados. Por último, foi dito que na cena onde nosso Senhor Jesus Cristo expulsa os vendedores, os vendilhões do templo, nós vemos com muita sutileza, mas podemos perceber um ato da mansidão de Cristo. Por duas vezes, nosso Senhor expulsa os vendilhões do templo. Porém, a primeira das vezes aparece somente no Evangelho de São João. Nos outros evangelhos aparecem as lágrimas de Cristo, como Cristo chora sobre Jerusalém e logo desce até o centro dessa cidade, que era o templo, e expulsa dali todos os vendilhões. Porém, a primeira dessas vezes, como disse, aparece no Evangelho de São João. E o evangelista Águia de Patmos diz o seguinte: E entrou no templo e viu os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e aqueles que trocavam os dinheiros, mas fazendo um açoite de cordas, expulsou do templo a todos com as suas ovelhas e seus bois. Derramou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos vendedores das pombas, disse: Tirai isto daqui, que não se faça da casa do meu pai o mercado. Agora, onde nós vemos a mansidão de Cristo diante de um ato zeloso, vivamente, fogosamente zeloso pela casa de seu pai. Pois bem, nosso Senhor expulsa os vendedores do templo, junto com suas ovelhas, com seus bois, joga fora as moedas dos cambistas. Porém, aos que vendiam pombas, diz somente: tirai isso daqui. Por que será? Por que essa deferência com os vendedores de pombas? Nós sabemos bem que dentro dos atos rituais do Antigo Testamento,
estavam os sacrifícios, e desses sacrifícios tinha sacrifício de animais de porte maior, vacas, animais de porte menor, ovelhas. Porém, aqueles que não tinham dinheiro para comprar uma vaca, uma ovelha, ou simplesmente não tinham uma vaca, uma ovelha para oferecer, aqueles que eram pobres ofereciam 2 passarinhos em lugar da oferta de animais de porte maior. Diga-se de passagem, essa foi a oferta que os pobres, Maria e José, ofereceram pelo o rico mais majestoso que pode existir, que é nosso Senhor. Enfim, aqueles vendedores de pombas, muito provavelmente eram pessoas pobres. Quem sabe Cristo percebeu que aqueles pobres eram pobres de coração e quis ganhá-los para o reino dos céus. Os corrige, porém com mansidão. Os outros não. Os outros que eram evidentes, que faziam aquilo, sabendo que era uma, uma, um sacrilégio, uma profanação, aí sim, Cristo pega o chicote e expulsa. Porém, aqueles que, quem sabe, estavam de boa fé, Nosso Senhor aplica a mansidão. E aí nós vemos, ficamos perplexos diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que se desfaz em lágrimas por todos nós e sabe muito bem quando deve nos tratar como uma mãe atenciosa ou quando deve nos tratar como um pai zeloso. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, a graça de imitá-lo nessa mansidão, que é muito mais difícil que imitá-lo na Santa Ira, porque a Santa Ira muitas vezes está disfarçada com as paixões. Entre aspas, digamos que é fácil aplicar, e entre aspas também, a Santa Ira, porque empurrados pela paixão, muitas vezes achamos que estamos aplicando o zelo ou a Santa Ira e, em realidade, estamos cometendo muitos atos contra a caridade. Mas a mansidão, imitar a Cristo pela mansidão, aí está a parte difícil. Por isso vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que por meio da sua intercessão nos alcance de Deus a graça de ter o nosso coração manso e humilde, como é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.